Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Método Científico, aqui sempre à disposição para ajudá-los nos seus trabalhos, nos seus trabalhos acadêmicos, de dissertação de mestrado, iniciação científica ou de doutorado. Hoje eu vou passar para vocês uma série de bases de dados científicos e vocês depois podem escolher qual que é melhor, que atende às suas expectativas para vocês conseguirem fazer a busca dos seus artigos e dissertações e assim sucessivamente, tá? Se você achar que esse conteúdo te ajudou em alguma coisa, dê um like e se inscreva no canal que eu vou estar sempre postando vídeo para ajudar vocês nos seus trabalhos acadêmicos. Vamos lá. Primeira base de dados, o Google Acadêmico. O Google Acadêmico é uma base de dados organizada pela própria Google e só tem um problema. Ela reúne uma série de conhecimentos sem ter muito filtro. Tá? Então vocês vão estar achando trabalhos que na verdade não são artigos, são resumos. Às vezes vocês vão achar muitos trabalhos que não são todos em inglês. Vocês vão achar trabalhos em português ou em outras línguas, mas ele te dá uma boa ajuda também. Vamos fazer uma busca aqui no Google para ver como funciona. A palavra Apple Snail, Então, botei caramujo maçã, aí saiu uma série de trabalhos que tem publicados com esse tema, E o que nós vamos ter aqui? O título do trabalho, os autores. Aqui nessa aspas é bem interessante para quem está fazendo referência bibliográfica, revisão, Então, se você clicar aqui na aspas, você vai achar o quê? O trabalho já descrito com vários formatos de referência diferentes. É só você copiar e colar na sua referência bibliográfica. Isso ajuda muito, tá? Vamos clicar em outro para ver. Então, tá vendo? Você tem aqui o periódico escrito em negrito, o periódico escrito sem o negrito, o ano no final, o ano dentro de parênteses e assim sucessivamente. O que mais nós temos aqui? Nós temos o número de citações que esse trabalho tem e se você clicar aqui já está tudo linkado. Isso ajuda muito. Se você clicar aqui nesse trabalho do Coe, você vai ver todo mundo que citou ele e você vai ter acesso a esse trabalho, Isso é muito bom. Aqui do lado esquerdo você tem a funcionalidade de você mexer na questão temporal, escolher o ano ou a lacuna de tempo que você queira para ver os artigos e assim sucessivamente, tá? É uma ferramenta que pode ajudar, mas eu não utilizaria ela. Eu utilizaria mais o Web of Science e os Scopus. Mas às vezes você quer fazer uma busca rápida e você está em casa, Você não tem às vezes o link com o Web of Science ou Scopus, que às vezes você só tem na universidade. Você usa o Google Acadêmico. Bom, essa outra base de dados é da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Essa base de dados vai lhe fornecer o acesso às dissertações das instituições brasileiras dos últimos anos. Vamos fazer um teste. Coloquei aqui para buscar uma palavra de um dos trabalhos dos meus alunos defendidos nos últimos anos, E vai sair uma série de dissertações e teses de mestrado e doutorado aqui dentro. Aí você clica em uma, por exemplo, Esse é o trabalho da Rafaela. O trabalho foi defendido no ano passado, no ano de 2020. E quando você clicar, você vai ter todo o detalhamento desse trabalho. Uma partezinha do resumo, quem são os autores, quem participou da banca, Se é tese ou dissertação, qual universidade, qual que é o programa, e assim sucessivamente. Aqui você tem um resumo completo em português, em inglês. E Bruno, cadê o que mais me importa? Onde que eu faço o download desse trabalho? Vai estar aqui, download do texto completo. Você clica, aí vai te direcionar para o site da universidade onde foi feita essa defesa. Na parte de baixo, você vai ter o link para fazer o download. Prestem bastante atenção que às vezes a reprodução não foi autorizada pelo autor aqui, Mas tem 46K, ou seja, ele libera algumas páginas. Isso acontece porque a dissertação ou a tese é recente e os autores estão esperando publicar o trabalho. Geralmente ela fica bloqueada há 1 a 2 anos, depois esse trabalho fica livre, tá? Então, essa base de dados da biblioteca é muito boa, da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Ela tem acesso a todas as universidades praticamente. Uma dica, não use teses e dissertações para referenciar os seus trabalhos. Use artigos já publicados final. Mas em último caso, você cita uma tese ou uma dissertação. O que seria esse último caso? No caso de ser um trabalho extremamente recente que você precisa citar para discutir e ele ainda não foi publicado, tá? Vamos à terceira base de dados. A nossa terceira base de dados é o Cielo, O Cielo, ou seja, Electronic Scientific Library Online.
Ela é uma base de dados boa, só que ela te restringe. Te restringe em qual sentido? Ela vai te dar informações mais da América Latina, tá? Então vamos ver aqui, Covid, por exemplo. Também é simples de buscar, basta digitar o nome, né? Então vai sair a lista de todos os trabalhos que tenham a palavra Covid, né? Por exemplo, temos o título do trabalho, os autores, foi publicado na Revista Paulista de Pediatria em 2022. Se você clicar no título, ele vai te direcionar para a página do Cielo, onde você já pode ler o trabalho inteiro, na íntegra. Tá? Isso é muito bom, porque é muito rápido, é fácil você ter o acesso. E também pode fazer o download do texto em PDF. Tá? Então, o Cielo é uma base interessante, só que é uma base que vai te restringir a trabalhos da América Latina. Tá bem? Vamos a mais uma base. Nós temos a base de dados da própria Microsoft. Essa base de dados é bastante grande, tem bastante informação e vai ajudar muito também. Principalmente se você estiver fazendo uma busca em casa. Repito, às vezes as melhores bases de dados, Science Direct, o Scopus, o Web of Science, só vai permitir você fazer busca se você tiver num link que tenha vínculo com esses sites, tá? Com essas bases de dados, como as universidades públicas. Então vamos fazer uma busca aqui na base de dados da Microsoft. A palavra crab, caranguejo, né? Então, vai te dar a lista de todos os trabalhos, vai te dar as palavras relacionadas, né? E aí você pode abrir um desses trabalhos para ver que tipo de informação ele te dá. Título do trabalho, autores, endereço dos autores, né? Vai te dar o resumo, né? O abstract desse trabalho, vai te fornecer o DOI do artigo também, que é muito importante. Às vezes você precisa desse DOI para fazer busca em outra base para baixar ele, né? Você pode pegar, por exemplo, esse DOI e colar esse DOI lá no Sci-Hub. Né? Esse videozinho eu já passei aqui no canal, vocês podem dar uma olhadinha, mas não olha agora não, olha depois, né? Para não perder o raciocínio. Então, às vezes você quer baixar um artigo, mas a revista não libera. Então você pega o DOI do trabalho ou o título e cola lá no Sci-Hub. Aí ele te dá o PDF livre na maioria dos casos. Tá? Então, essa base de dados da Microsoft, ela vai te permitir uma exploração bem grande também. Tá? Anota aí o endereço no caderninho para não esquecer. Nós temos também uma base de dados chamada PubMed. A PubMed é uma base de dados que também vai ter uma certa restrição. Ela é voltada para a área da saúde. Então, dependendo da sua área, ela pode não ser interessante. Mas vamos fazer uma pesquisa. Então é bem simples de buscar também. Basta digitar uma palavrinha-chave ali no buscador, clicar em Search ou Busca, né? E vão sair todos os trabalhos publicados com o tema até o momento. Você clica no título do artigo e vamos ver que informações eles vão te trazer. Então, eles vão trazer o título do trabalho, os autores, o resumo e os artigos similares, tá? Vai te dar também o número de citações e assim sucessivamente. Mas, se você não é da área da saúde, essa base de dados não vai ser muito interessante para você. Nós temos mais uma outra base de dados voltada também para a área da saúde, a Biblioteca Virtual em Saúde. Essa Biblioteca Virtual em Saúde não tem apenas artigos científicos, eles vão ter uma série de informações aqui dentro que pode ajudar na sua pesquisa, se ela for relacionada à saúde. Tá? Então, vale a pena você explorar bastante esse site. Mas vamos fazer uma busca aqui. Vamos colocar Covid novamente. Ela vai te dar uma série de informações sobre os trabalhos que tem relacionados à Covid, né? Se você clicar, ela vai detalhar um pouco mais essas informações. Então, para você que trabalha na área da saúde, sua pesquisa é voltada para ela, explora um pouquinho esse site que vale a pena, tá? Da Biblioteca Virtual em Saúde. E talvez a maior base de dados científicas brasileira, né? O Portal de Periódicos CAPES. Né? O Portal de Periódicos CAPES ele é uma base de dados livre, né? Do Ministério da Educação, que vai nos permitir não apenas buscar os artigos científicos, mas buscar livros, buscar os periódicos, ou você pode buscar outras bases de dados. Tá? Então aqui no buscadorzinho você cola o DOI do artigo, ou o nome da revista, e você escolhe o que você vai procurar. Vou procurar uma base de dados, por exemplo. Você clica em buscar, base, né? Você vem e digita o nome da base aqui, Web of Science. E você clica em Enter. Pronto.
ela vai te dar o link para você poder entrar no Web of Science, por exemplo. Vou clicar para vocês verem como funciona. Muitas vezes você está na universidade e não tem um link direto com o Web of Science. Então você entra no site do portal de periódicos da CAPES, clica em buscar base, e aí você digita Web of Science, ele vai te direcionar para o site do Web of Science. Então, o portal de periódicos CAPES tem uma série de informações, tá, gente? Eu estou fazendo só um review, um geralzão sobre os tipos de bases de dados científicas, tá bem? E então vale a pena vocês entrarem em cada uma e fazer uma garimpagem aqui dentro, procurar, tá? O Science Direct, né? O Science Direct e os Scopus e o Web of Science, desses que eu vou falar de agora em diante, você só vai conseguir entrar geralmente dentro das universidades, ou se você usar um VPN, tá? Então, você tem que estar logado com o seu notebook ou seu computador dentro de uma instituição pública ou particular que tenha um consórcio com esses sites de bases de dados. Mas sem delongas, vamos lá. Vamos colocar uma palavrinha aqui. UCIDS. Vamos clicar em buscar. Então o Science Direct vai te dar uma série de informações também. O título do trabalho, a revista que ele foi publicada, o ano, o autor desse trabalho. Ele já vai te dizer se existe um PDF livre desse trabalho, né? Mas primeiro você clica, você vai ter acesso ao resumo do trabalho, você pode ler, ver se esse trabalho é interessante para você e depois você pode fazer o download, tá? Próxima base de dados, os Scopus, né? Entre todas que eu expliquei até agora, para mim o Science Direct, Scopus e o Web of Science são os principais, tá? Então anota aí, scopus.com. Também você só vai ter acesso dentro de um local que tenha um convênio com essa base de dados, tá? Geralmente a sua universidade. Então vamos fazer uma busca. Então aqui do lado esquerdo você pode procurar, escolher onde você vai procurar, se é no resumo, se é no título. Vamos colocar no título, né? Vamos escrever Pomácea dolioides, a espécie de gastrópoda que eu estou trabalhando aqui na Amazônia. Só como exemplo, né? Pode ser qualquer assunto. Então, vão sair todos os trabalhos relacionados a esse tema. Vamos abrir aqui o segundo, por exemplo. Então, ele vai te dar o título do trabalho, vai te dizer a revista que foi publicada, os autores. Esse envelopinho, se você clicar nele, ele vai te passar o e-mail de contato do autor. Esse e-mail é muito importante, porque você pode pegar esse e-mail e escrever para o autor, tá? Se você clicar e não conseguir abrir, geralmente está na barra da página, o e-mail de contato, tá? Geralmente. Então aqui, ó, no caso esse artigo era de minha autoria, então aqui está meu e-mail, brunosante@hotmail.com, tá? Aí você pega esse e-mail e pede para o autor, se o PDF estiver bloqueado. Mas na primeira página dos Scopus, que eu passei direto, o que nós temos de informação? Nós temos o título do artigo, os autores, o ano, a revista, o volume, as páginas e quantas vezes os trabalhos foram citados, tá? Assim já dá para você ter uma ideia. Então, é bem simples de procurar nos Scopus. E vamos ao Web of Science, né? Então, o Web of Science, ao meu ver, é a base de dados mais completa e mais organizada que tem no mundo, né? Ela é uma base toda em inglês, tá? Com periódicos que tem que seguir alguns critérios para poder serem cadastrados aqui. Então vamos procurar o trabalho no título. Vamos colocar Reb novamente, né? Só clicar em pesquisar, nada demais. E vamos ver quais informações o Web of Science pode nos dar, tá? Relembrando, essa base de dados ela só vai ser acessível em uma instituição que tenha convênio com ela. Da sua casa, muito dificilmente, a não ser que você esteja utilizando um VPN. Então, o Web of Science vai liberar a lista de trabalhos a partir da sua palavra-chave. Vai te dar o título do trabalho, os autores desse trabalho, a revista, tá? E mais algumas outras informações. Tem o texto gratuito, o cadeadinho vai estar aberto, tá? Então vai te dar informação muito útil. Então vamos abrir um dos trabalhos para a gente poder observar. Então dentro do trabalho você vai ter acesso novamente ao título, aos autores, mas você vai ter acesso ao resumo.
que é muito importante para você saber se esse trabalho realmente vai ser útil para você. E lá embaixo vai ter o e-mail do autor. Novamente, importante para você poder pedir esse trabalho, por exemplo. Bom, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo, né? Um geralzão sobre todas as bases de dados. No próximo vídeo, eu vou fazer uma explicação bem detalhada sobre o Scopus, o Web of Science e o portal de periódicos da CAPES, para a gente poder aprofundar o conhecimento, tá bom? Se esse vídeo e essas informações foram úteis para você, dá um like e se inscreve aí no canal para você poder estar acompanhando as postagens. Um abração e boas pesquisas por aí.